Oi, eu sou a Nina e esse é o Diário de Leitura da Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. Bom, gente, vamos lá. Vou fazer uma tentativa de gravar diário de leitura, que foi o que eu consegui mais ou menos fazer com o Q84 do Murakami e também com o 4321, muitas coisas numéricas, do Paul Auster, que é um dos meus livros favoritos. E eu acho que esse livro aqui, né, na verdade é a tetralogia, não sei ainda como isso vai ficar organizado, se vai ser um livro por um vídeo, né? Se vai ser um vídeo por cada livro, se vai caber mais de um livro no vídeo, mas enfim, eu acho que valeria a pena, porque tenho toda uma história com Helena Ferrante. Eu vou trazer de uma forma um pouco mais resumida. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, a primeira ficou imensa e totalmente confusa, então estruturei um pouco melhor. Mas o resumo eu tenho uma relação mais agridoce com a Helena Ferrante. Eu, num geral, me sinto muito incomodada pelos livros dela, num sentido que me faz não gostar de alguns que eu li. Eu li algumas coisas, né, especialmente de ficção, eu tenho esse sentimento. Por outro lado, não é um não gostar que me faz perder o interesse. É um incômodo, mas que me faz ter vontade e ler outras coisas dela. Eu acho que o primeiro que eu li, eu sou péssima com essas coisas, não tenho um registro certinho de todas as coisas que eu já li na vida, enfim. Mas eu acho que o primeiro que eu li, e deve ter uns 6 anos, foi A Filha Perdida. E esse me causou um incômodo muito grande. E depois disso eu li esse aqui, então esse pra mim é uma releitura. E quando eu peguei o segundo da tetralogia, eu abandonei. Então eu tava sentindo o mesmo incômodo da Filha Perdida, que eu já vou entrar em detalhes no segundo desse aqui, que deve fazer uns 5 a 6 anos também. E um pouco depois eu li Dias de Abandono, tipo 1 ano depois. E o Dias de Abandono já foi mais agridoce do que agri, no sentido de que eu gostei muito de muita coisa no Dias de Abandono, mas teve um ponto em específico que foi onde ele me causou essa questão, que é a que faz com que eu tenha esses pontos. Qual é essa questão? Eu senti nessas leituras que eu mencionei, né, que eu fiz dela, eu também já li, ainda acho que foi esse ano, né, o de não ficção, mas enfim, nos de ficção, um incômodo por querer. Então, uma coisa muito incômoda que é colocada ali pra ser incômoda e que deixa meio explícito que tá ali pra ser incômoda. Eu não sei explicar, mas eu já falei sobre isso, né, já mencionei isso. E essa foi uma coisa que em A Filha Perdida eu fiquei muito incomodada o tempo todo. Nesse aqui eu lembro de não ter sentido tanto, mas aí no segundo eu já comecei a sentir mais. E no Dias de Abandono foi uma coisa que eu senti, mas ao mesmo tempo eu comecei a, enfim, pensar onde esse incômodo iria me levar, e foi um livro que no fim das contas eu gostei bastante, mesmo com esse incômodo. E o que acontece? Eu acho que a gente se transforma muito como leitor ao longo do tempo, e acho que releituras que mexem mais com a gente podem, de livros que mexeram mais com a gente, ou podem vir a mexer coisas que não mexeram antes por conta disso. Mas além disso, eu acho que eu mudei não apenas como leitora, mas nessa questão do incômodo. Eu acho que eu tenho hoje um pouco mais de... não é que eu sei lidar melhor, mas eu tenho mais consciência de por que é que eu me incomodo tanto com esse tipo de coisa na literatura, no cinema, enfim. E inclusive busco por coisas um pouco mais incômodas. Então eu tenho lembranças recentes de obras super incômodas por querer, assim. Então A Cachorra, da Pilar Quintana, é um livro que eu vejo que é extremamente incômodo por querer e que eu amo. Então me deu um ciricutico de que tá na hora de eu voltar a ter contato com a Helena Ferrante, e que talvez esse incômodo queira me dizer outras coisas. E só contextualizando também, caso alguém tenha chegado aqui mais recente,
que isso também já aconteceu, né, com Murakami, que é um dos meus autores favoritos. Os 2 primeiros livros dele que eu li, eu terminei dizendo... 2 primeiros não, né, porque a primeira obra dele que eu li foram 3 livros, que foi um que é 84, e na sequência eu li Sono, e eu terminei cada um deles dizendo que eu não ia ler mais nada daquele autor, porque ele me perturbou, e aí ele é em totalmente outro sentido, né? Mas com o tempo eu consegui identificar que esse incômodo que ele me causava era pela sensação de falta de controle que as obras dele têm, assim, e que é uma coisa que na minha vida eu tenho dificuldade de lidar. Então, tendo um autoconhecimento muito maior, já virou quase a sessão de terapia esse vídeo, né? Essa introdução. Mas o primeiro vídeo vai ser mais longo porque eu tinha que trazer esse justificativo aqui. O resumo é que me deu um ciricutico na viagem, né? Quem acompanha os vlogs aí, eu estava viajando, de que estava na hora de eu reler a tetralogia, não, né? De eu ler a tetralogia napolitana, que significa reler a Amiga Genial. Primeiro, né? Que era o único que eu já tinha lido. E, beleza, me deu essa coisa instintiva, racional que sou. Eu não tava com meu Kindle aqui, abrindo um parênteses, sei lá qual a geração dele, sexta. Ele é muito antigo, tem mais de 10 anos, e a bateria dele tá bem ruim, assim. Então, não levo ele pra viagens, porque acaba não valendo muito a pena, eu levei livros mesmo. Tudo isso pra dizer que eu não estava com o Kindle onde eu teria esse livro, então eu peguei a amostra e li pelo celular no aeroporto, esperando pra voltar. E a amostra é bem significativa, acho que tem quase 40 páginas na amostra. Li e vi que eu tava gostando muito, então eu já comprei, chegou bem rápido, já estou com ele em mãos e inclusive já avancei um pouco mais, né? Eu cheguei da viagem, era terça-feira à noite, hoje já é sábado, então já estou na página 70. Eu acho que o livro chegou quinta. E aí, estou gravando então. Se vocês estiverem assistindo é porque deu certo, apesar dessa introdução ter ficado tão longa quanto a anterior. Eu acho que eu consegui expressar um pouquinho melhor. A ideia é ir gravando meus comentários, não falando sobre a história em si, mas de como que eu estou, o que eu tô sentindo, né? Se estou gostando, enfim. E vou começar agora, então, essa gravação. Primeiras impressões. Até o momento eu tô gostando bastante. Eu lembro de também estar gostando no começo desse livro. Eu acho que foi mais pro final. E esse foi um dos que eu não desgostei, mas eu também não tinha amado na época. Então eu lembro de também estar gostando mais no começo. Então vamos ver se isso vai se manter. Mas eu já tenho um sentimento diferente com relação a Lila, que é um outro ponto que me incomodou nas leituras anteriores. Porque do mesmo lugar que vem esse incômodo por querer, vem mulheres que são totalmente fora da expectativa da sociedade e que acabam com a vida de todas as pessoas, mesmo sem querer. Eu tenho um ranço disso, e é uma coisa que eu tenho ranço mesmo, assim. Eu acho que entra pra um lado clichê, muito querendo não ser clichê, sabe? E isso já fez com que eu não gostasse de outros livros que muitas pessoas gostam, como Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Aquela que não tava suficiente eu correr risco de sofrer hate por ter falado, né, que eu me incomodava com algumas coisas da Helena Ferrante. Agora eu tô falando desse livro que é o queridinho de muita gente também. Mas enfim, é uma questão pessoal mesmo de gosto. E na época eu tinha sentido isso com a Lila. Eu lembro de sentir mais no segundo, mas eu já lembro de ter começado a sentir no primeiro. E eu já não estou sentindo nesse momento. Eu tô mais atenta à construção dela como personagem e acho muito que o incômodo pode estar conectado a isso, sabe? Então, tá promissor. O resumo é que está promissor. Agora, como eu falei, é sábado à tarde. Vou ler um pouco, vocês vão me acompanhar e, se der tudo certo, eu vou comentando com vocês essa leitura. Boa notícia, já comprei o segundo volume. Eu não comprei todos de uma vez porque eu não sou, né? Vamos um passo por vez. Vamos ver se eu vou gostar. Mas já comprei o segundo, deve chegar nos próximos dias também. E aí a gente vai conversando.
Oi, gente, passando aqui com uma luz ruim, que já é final de tarde, hoje é terça-feira, isso, terça-feira, dia 29, e tanto no final de semana quanto ontem eu li bastante do Amiga Genial, então eu já estou na página 212. O primeiro ponto que eu tenho para trazer é justamente esse, tá sendo um livro que tá me prendendo muito. Eu lembro de já ter lido rápido a primeira vez e eu tenho lembrança do que aconteceu na história, mas eu tô gostando mais do que eu lembro de ter gostado e agora eu já avancei bastante. Então, talvez eu realmente goste mais nessa etapa agora da vida. E tá fazendo bastante sentido pra mim ler com mais tempo. Então, apesar dele ter capítulos curtos, assim, né, ele tem bastante divisão, não funciona muito bem pra eu ler só um trechinho, mas ele tá me deixando com aquele sentimento do tipo, nossa, eu quero logo parar de trabalhar pra sentar e ficar muito tempo lendo, 1 hora, horas, enfim. Então, super positivo até o momento. Talvez eu gostaria de tentar terminar ainda em outubro, mas outubro tem só mais 2 dias e são 2 dias úteis. Então vamos ver até onde que eu consigo chegar hoje pra ver se tem chance de eu acabar ainda em outubro esse aqui. Já chegou o outro, não peguei ele ali, mas eu já tô com o volume 2. E eu só queria fazer um comentário sobre um ponto específico que me lembrou 2 coisas que eu li. Ele vai falar aqui sobre, se eu não me engano, chama de dissociação, né? Aquele sentimento que a Lila experimenta pela primeira vez aqui, né, nesse livro, e que é algo que, segundo a narração da Lenu, vai ser algo marcante em outras etapas da vida dela, e que fala muito sobre a perda da forma, assim, né, sobre as coisas perderem a forma e etc. E eu li, né, acho que foi a primeira leitura desse ano, As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante, em que ela fala sobre isso de alguma maneira, né? Sobre como as margens, essa delimitação, na verdade é uma barreira, algo que restringe a liberdade e de certa forma é o que a gente enxerga muito na Lila quando a gente acompanha, né? Essa pessoa que não segue o formato, ou então que varia muito e que em alguns momentos parece estar num formato, em outros momentos parece estar em outro. E também, eu também li esse ano Sobre Aquilo em que Penso, um pouco, algo assim, da Anne Carson. Se eu não me engano, é o primeiro texto, o primeiro ensaio do livro, em que ela vai falar muito sobre isso, tá relacionado ali sobre mulheres e sujeira, poluição, mas ela vai desdobrando e vai chegando nesse ponto da perda de formato, que é uma coisa que tem muito na mitologia grega. É um livro que traz bastante referência à mitologia grega e que ela comenta justamente isso, quantas mulheres na mitologia, nas histórias gregas, enfim, nas obras, né, nos épicos, são associadas à água por ser algo sem forma, algo que flui, algo que tem mutações, e o quanto isso é associado como coisas ruins quando a gente olha para um mundo que tem muita margem. Então, fiz anotações nesse sentido, especificamente quando passou por esse episódio da primeira dissociação, mas também por toda essa construção da Lila. Meia hora falando, mas é isso. Provavelmente a próxima vez que eu apareço aqui eu já vou ter finalizado o livro, eu estarei muito perto de finalizar. Oi, gente! Hoje já é quarta-feira. Eu já terminei há alguns dias o Amiga Genial e inclusive já estou adiantadinha na história do novo sobrenome. Mas eu acho que vai acabar ficando grande esse vídeo, então vou fazer todo necessário para que saiam vídeos separados, e se sair tudo junto, tudo bem também. Então vou focar em trazer nesse momento Amiga Genial e gravo um outro vídeo pro que eu já tô achando sobre a história do novo sobrenome. Tô colando aqui porque eu anotei algumas coisas, mas eu gostei muito. Está com um coraçãozinho na minha lista. Nossa, a câmera tá bem torta, né? Tá com um coraçãozinho na minha lista, quem diria. Algumas coisas que eu lembro de terem me incomodado, mas eu lembro de terem me incomodado mais no segundo, né? Que o segundo eu não terminei de ler. Eu não senti incômodo aqui.
E tem 3 pontos, 4 na verdade, assim, principais que eu queria comentar sobre ele. Alguns eu acho que vai ter mais pano pra manga e mais coisas pra gente desdobrar depois. O primeiro é o que eu já comentei um pouquinho durante a leitura sobre, agora eu anotei a palavra que a Lila usa, né, desmarginação, que é uma temática que a Eliana Ferrante aborda nas margens e o ditado, utilizando essa analogia da margem do papel, e que eu realmente consegui associar ali com várias outras obras, em que a gente tem, né, essa situação da mulher que não fica dentro dessa margem como um problema, né, e como ao longo do tempo, inclusive, né, na Idade Média, etc., a sociedade criou mecanismos para que essas mulheres conseguissem, para conseguir manter as mulheres dentro dessas caixas em que a sociedade julga mais segura e mais fácil de lidar com elas. E como a Lila, no fim das contas, a história dela acaba sendo uma grande demonstração disso, né, de uma mulher totalmente fora das margens e como ao longo do tempo várias coisas vão acontecendo e de várias maneiras ela é colocada à força, né, nessas margens, nessa expectativa da sociedade sobre ela. E eu comentei, né, que eu tinha um incômodo grande com relação à figura da Lila na minha primeira leitura. Como falei, vamos aguardar, até o momento eu não estou com isso. Não tive isso aqui, pelo contrário, eu acho que achei ela muito bem desenvolvida e eu acho que as duas têm muito esse balanço, né, a Lila e a Lenú, entre quem a gente realmente é e muito na figura da Lila, que aqui, especialmente, né, no início da história, nos é apresentada como uma pessoa completamente segura de quem é e do que sente, ao passo que a gente tem a Lenú, que é totalmente o oposto, né? Ela tem uma necessidade muito grande de atender as expectativas das pessoas, inclusive as da própria Lila, e isso faz com que nem sempre ela saiba quem ela é e o que ela realmente quer. E esse é um ponto que eu identifiquei bastante, porque eu acho que a infância, talvez até o início ali da adolescência seja uma fase extremamente difícil nesse sentido. Eu falo para os amigos próximos, né? Eu não sou uma pessoa nostálgica com relação à minha infância e adolescência. Não passei por nenhum grande problema, grande perrengue, mas eu me identifico mais com a fase adulta. E eu acho que tem muito disso. Eu acho que quando a gente é bem criança, a gente tem uma segurança em quem a gente é e essa segurança vai se esvaindo, e quanto mais a gente chega ali próximo da adolescência, a gente acaba mudando muito para se encaixar em grupos, para ser aceito em escola e coisas do tipo. Então, isso é muito bem representado aqui por essas duas figuras e eu gosto muito desse ponto, delas serem muito diferentes, ao mesmo tempo nenhuma delas tem nenhuma delas segue totalmente, né, um estereótipo, nenhuma delas é a boa e a má, assim, né, a gente não vai por esse caminho. E, especialmente com relação a Lenú, eu gosto de como isso guia a história de maneira a, em alguns momentos, a Lenú se questionar se ela realmente teria tomado esse caminho, insistido, enfim, ido estudar, não fosse pela necessidade de agradar a Lila que ela tinha quando era criança. Eu acho que isso é muito verdade, e aí já associando, né? Vou dar um jeito de falar de 4, 3, 2, 1 aqui, de Paul Auster, enfim. A nossa vida é muito moldada por escolhas que a gente faz, que muitas vezes são totalmente involuntárias ou são guiadas por coisas muito específicas. Eu tenho comigo, assim, um ponto de que eu não sei, né, se todos sabem, eu sou engenheira civil, né, de formação. E antes disso eu estudava direito, que é totalmente oposto, né? Então eu estudei quase 2 anos de direito. E naquele momento em que eu mudei, né, eu estudava direito na cidade em que eu nasci, morando na casa da minha mãe. E aí eu mudei para prestar vestibular para engenharia civil, que é totalmente oposto, em outra cidade. E naquele momento eu acho que eu tinha muito mais certeza de que eu não queria continuar na vida que eu tinha, com as coisas como estavam, o curso que eu fazia, do que o que eu queria. Inclusive porque nessa época eu tinha 18 anos,
né, já tinha cursado 1 ano e pouco de direito, a gente sabe muito menos o que a gente quer, mas aquilo que incomoda a gente sabe. E essa foi uma decisão que eu vejo que foi tomada com base nisso, e não com base em ter certeza de que engenharia civil era o que eu realmente queria, sabe? Então, eu acho isso muito real mesmo, de que muita coisa muda, e aqui estudar muda totalmente a vida da Lenu, e começa a ser quem ela é. Ela começa, né, a ser a pessoa do bairro que consegue frequentar, né, o liceu junto ali com alguns poucos colegas. Ela é a pessoa que tem que abrir mão de estar em certos lugares, em certos eventos para esse estudo, e é uma coisa que ela acaba atribuindo ora como dívida com a Lila, ora como prêmio, né, ora como algo do qual ela se vangloria. Então é outro dos pontos que eu gostei bastante e acho que vai se desenvolver mais ao longo da história, porque a Lenu reflete sobre isso já, né, nesse volume, porque eu já comecei esse, então não tem como eu separar totalmente as coisas. E por fim, a última coisa que eu queria comentar, e aí eu já vou deixar o gancho aberto, porque já está se desenrolando mais na história do novo sobrenome, é o retrato sociopolítico-cultural de um ponto de vista muito interessante, que é o ponto de vista das pessoas que não estavam totalmente envolvidas, mas que têm a vida completamente afetada por todos os acontecimentos. Então, nesse aqui, né, nesse primeiro livro, a gente começa a ter algumas pinceladas sobre esse tema, né? Então, a gente tem ali o Pasquale, né, que fala sobre comunismo, e a Lila começa a tentar entender. Eles têm essa questão que a Lila fala algumas vezes, né, do que as pessoas fizeram e deixar para trás esse passado, e eles serem uma nova geração e novas pessoas. E no segundo, né, que eu já tô lendo ali, as coisas já estão se desenrolando um pouco mais sobre começar a Lenu ter acesso a jornais, entender um pouco mais o que se passa, né? Tem a convocação ali para servir, né? Tem a convocação de alguns dos amigos delas ali para servir ao exército. E eu acho que é um contraponto muito interessante a uma reflexão do As Benevolentes, do Jonathan Little, que eu amo. Se você não me ouviu falar sobre ele, foi bem na época de hiato do canal, mas quem sabe eu gravo um vídeo revisitando As Benevolentes, é sensacional. Em As Benevolentes a gente tem muito essa questão de que todas as atrocidades do nazismo, né, só foram possíveis porque toda aquela sociedade não fez nada com relação a isso, né? Então, não apenas quem estava lá na linha de frente executando e tomando as decisões é responsável por isso, mas qual a responsabilidade das pessoas que sabiam o que estava acontecendo e não faziam nada? Em contraponto aqui, a gente tem essas pessoas que nem têm acesso à informação, né? Ou essas pessoas que são tão afetadas de formas indiretas ou que sabem das coisas através do sentimento de medo que alguns detentores de poder têm nesses bairros, né? E aqui a gente, né, falando na Itália, então não tô falando especificamente sobre o nazismo, mas da mesma época. Então, isso já, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque isso tá se desenrolando bastante em A História do Novo Sobrenome, e eu vou guardar mais comentários, mas já queria deixar, né, esse ponto, que é algo que eu tô refletindo bastante. Então foram essas as minhas impressões, super sucesso até o momento, entrei na febre ferrante, tô super animada com a leitura, ganhou coraçãozinho na minha lista, vamos ver se mais algum da tetralogia ganha. E como eu comentei, eu já tô lendo História do Novo Sobrenome, mas eu vou gravar num outro diário de leitura, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. A gente vê no próximo vídeo.